Olá pessoal, hoje tem receita clássica, bolo Floresta Negra. Nessa receita para massa, vou utilizar aí 1 xícara de margarina em temperatura ambiente, duas xícaras de açúcar peneirado, gente, o Floresta Negra, ele é um bolo alemão, porém, essa massa que eu tô passando para vocês não é a massa clássica do bolo Floresta Negra, que na massa original leva uma bebida alcoólica, ou rum. Aí não tem, eu tô fazendo uma massa que é super saborosa, uma massa de chocolate e muito fácil, por isso que eu não tô nem usando a batedeira aí, tô batendo ele todo à mão. Quem preferir pode usar a batedeira, aí eu acrescento 4 ovos inteiros e vou bater mais um pouco. O Floresta Negra basicamente é chocolate, chantilly e cereja. Bati até misturar bem, ficar esse creme homogêneo. Aí posso então começar a acrescentar os ingredientes secos. Tem 2 xícaras e meia de farinha de trigo, peneirada também. E eu coloco aos poucos. Eu acrescento meia xícara de leite para que ele fique mais mole, não fique uma massa pesada para a hora que eu for bater, adicionar o chocolate, fique mais fácil para bater a mão. Mas se for na batedeira, pode adicionar o chocolate junto com a farinha. E aí eu tenho também peneirada 1 xícara de chocolate 50% cacau. Também vou adicionando aos poucos e mexendo. Por último, acrescento 1 colher de sopa de fermento. Eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, untada e enfarinhada. Se preferir, pode usar papel manteiga. Ela tá untada e polvilhada nas laterais também, porque essa é uma massa manteigada, ela não cresce muito.
eu acerto a massa um pouquinho para ela crescer mais retinha e levo ao forno pré-aquecido a 180 graus. Só vejo se tá bom depois de 40 minutos, quando ele tá soltando aquele cheirinho bom. Depois de frio, desenforma, coloquei aí num prato e vou dividir essa massa em 3 partes. Eu uso aí uma faca de pão. Olha como essa massa fica muito fofinha. Agora, para fazer o recheio, eu vou bater meia caixa de creme para chantilly, aproximadamente, né, meio litro, porque essa caixa tem 1 litro. O creme para chantilly precisa estar bem gelado, mínimo de 12 horas na geladeira, e bato na velocidade mínima da batedeira. Quando ele começa a pegar um pouco de consistência, aí eu aumento um pouquinho a batedeira para a velocidade 2. Esse realmente é só chantilly, não é chantilly, não leva leite ninho, não leva leite condensado. E não tem problema se ele ficar um pouco poroso, deixa ele bem firme, porque ele vai ficar só no recheio e quando for fazer a cobertura eu vou bater outro chantilly. Aí eu peguei a calda da cereja, acrescentei água e uso para regar o bolo. O chantilly então vai ser o recheio do bolo. Eu faço ao redor apenas chantilly e deixo para colocar as cerejas só no centro do bolo. Se quiser misturar as cerejas picadas também no chantilly para colocar aí no recheio, pode. Eu preferi colocar o chantilly e a cereja picada por cima. Eu utilizei aí 1 vidro de cereja em caldas com 125 gramas. Dividi essa quantidade de cereja picada ao meio, reservei algumas para decoração, reserva aí umas 5, 6 para decoração. Parece pouca cereja, mas lembrando que cereja tem um gosto bem forte e que a calda que a gente está regando nesse bolo também é de cereja. Mas se você gostar muito de cereja, pode acrescentar mais. E aí eu finalizo a segunda camada de recheio com o restante das cerejas picadas. E cubro com o último disco ali do bolo. Eu sempre pressiono um pouquinho para ele ficar retinho e umedeço com o restinho da calda. Agora eu bati a outra metade do chantilly, da mesma forma que eu bati a primeira. E aí eu vou espalhar esse chantilly em cima do bolo. Aí eu vou cobrir todo o bolo, deixar ele retinho, né, acertar ele. Mas não precisa ser uma camada muito grossa de chantilly. Ele vai ser coberto com chocolate, então é só para deixar ele retinho mesmo e uma camada suficiente para que possa aderir o chocolate raspado. Agora eu vou fazer as raspas de chocolate para decorar esse bolo.
Aí eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite, você pode usar o meio amargo, isso é de preferência. Aí ele está em temperatura, o chocolate está em temperatura ambiente para ficar mais fácil fazer as lascas. Essa vai ser a lasca que vai cobrir o bolo, então eu estou usando esse lado de fatiar maior do ralador. Ele tem temperatura ambiente para facilitar essas lascas ficarem maiores. Mas depois que acabar de ralar, leva ele um pouco para a geladeira para poder ele ficar firme para decorar o bolo. E eu tenho mais 200 gramas que eu vou usar o lado mais fino aí do ralo, que é para fazer as raspas para a lateral. Da mesma forma, ele está em temperatura ambiente, depois eu levo ele para a geladeira para facilitar na hora de colocar no bolo, porque até o próprio calor da mão vai derretendo esse chocolate. É um chocolate de qualidade, não é chocolate fracionado. Se você não utilizar todo o chocolate, não tem problema. Guarda e quando precisar faz uma ganache. Agora com ele geladinho, eu vou colocando na lateral do bolo, pressionando, fazendo por toda a lateral. Aí com o pincel culinário, eu retiro o excesso do chocolate que fica ali no prato. Aí eu completo com chocolate onde eu vejo que ficou com pouco. Limpa novamente a bandeja. Em cima, com o próprio chantilly, eu tô fazendo aí uma decoração. Faço umas pitangas para dar o acabamento embaixo. E agora aquelas lascas de chocolate já estão firmes, porque estavam na geladeira. Vou decorar o centro do bolo, o topo do bolo. O chantilly, ele quebra o doce do chocolate. Mas se você não gostar de doce, coloca o chocolate meio amargo. E aí finaliza com a decoração das cerejas reservadas. Se tiver aquelas cerejas com cabo, fica mais bonito ainda e pode colocar também no rodapé. Bem, gente, se inscreva aqui no canal, ajuda esse canal a crescer, para eu colocar mais vídeo para vocês. Curte esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.